Muito bom dia, meus amados e queridos irmãos. É um prazer enorme estarmos aqui participando desse culto doméstico, né, na presença do Senhor Jesus Cristo. Estar falando contigo também é um prazer muito grande, graças a Deus por isso. A nossa meditação nesta manhã será na carta, né, do apóstolo São Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, o verso 7, em que diz: Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Pois bem, meus amados irmãos, a leitura que nós temos lido nesta manhã, Paulo ele falando para o seu discípulo, né, para Timóteo, em que é estendido a todos nós, toda a igreja de Deus, que é ajudada também com isso. Deus ele não tem dado um espírito de temor. A palavra temor ela tem diversos sentidos. Por isso que nós precisamos entender o contexto de que se relaciona aquilo. Existe a palavra temor no sentido de ser reverência, respeito, ou seja, tenha temor de Deus. Se alguém
falar para você, se alguém estiver direcionando a fala para outro. Ou seja, tenha respeito, reverência, cuidado de Deus. E existe o temor naquele sentido de medo, de receio, de timidez. E é nesse sentido que Paulo ele está dizendo para Timóteo. Deus não nos deu espírito de medo, de receio, de timidez, de que eu sou impotente, de que eu não consigo, não é para mim, né? Mas de fortaleza, de força, de vigor, de amor. E aí Paulo ele vem, moderação. Moderação nos dias em que nós estamos vivendo hoje é algo tão fundamental, algo tão essencial. Alguns jargões utilizados, né, sobre a questão, a pessoa ou é ferro ou é fogo, ou está no espeto ou está na brasa, né? Ou é 8 ou 80. Irmãos, a orientação cristã que nós temos recebido não é desta forma. O próprio Jesus ele não agia nos extremos. Paulo ele ensinava a igreja não a viver nos extremos, mas a viver na centralidade da palavra. O próprio profeta, irmão Branda também, ele nos orienta disto. Determinado episódio acontecendo no meio de uma reunião que ele estava ministrando, cenas amorosas sendo desenroladas, e ele disse, eu não sou culpado disso daí, só que culpado no mínimo é culpado no máximo, eu os perdoo. O Espírito Santo entrou em cena naquele momento. Mas nós estamos para falar um pouco nesta manhã sobre a questão de complexo. O que é complexo? Complexo é algo que é composto, difícil de entender. Existe o complexo, algo que é acima daquilo que é simples, daquilo que é generalizado. Então, se alguém diz, o complexo industrial, ou seja, há uma difusão muito grande de indústrias naquela localidade. Um complexo viário, que a gente acaba aqui encontrando em muitos grandes centros, urbanos também. Ou seja, existem diversas vias que precisa ser atenciosa. Mas quando nós falamos na linguagem atualmente, na psicologia moderna, a Bíblia não usa essa palavra complexo, mas a gente encontra que existem pessoas em que tiveram complexo. Quando nós falamos de pessoas, no complexo das pessoas, geralmente pensamos no complexo de inferioridade. Mas existe o complexo de superioridade também. Existe o complexo que ele é designado pelo medo, pelo receio. Existe o complexo da pessoa se ver como que impotente, incapaz de realizar aquilo. É um complexo. É um complexo. A pessoa tem vergonha de alguma parte do seu corpo, desenvolve-se um complexo. Então ele é mais desenvolvido. Existem alguns personagens bíblicos que eles têm se sentido essa questão dessa insegurança, tem se sentido essa questão inferior. Nós podemos citar aqui o caso de Gideão, Juízes capítulo 6, capítulo 7, em que Deus estava chamando Gideão e Gideão falando, mas eu não sou capaz, eu sou o menor da minha tribo. Isso, em outras palavras, isso não é para mim, Senhor. Mas Gideão, se Deus está te escolhendo, ele já tinha visto tudo isso. Deus escolhendo Moisés, comissionando Moisés, mas eu sou de difícil fala, eu não consigo. A gente tem encontrado isso ao longo da Bíblia, como também nos dias de hoje. Ou seja, as pessoas se sentindo inferiores. Talvez alguém pergunte assim, mas em relação do complexo e a humildade, complexo de inferioridade, seria o quê? Diferente da questão de humildade? Humildade, hoje, é uma virtude, a pessoa ser humilde. É uma característica em que a pessoa é algo de valor. A humildade, não se envaidecer. Agora, o complexo de inferioridade, ela ficar determinando auto-julgamento em que não está levando ela a lugar nenhum. Ela está fazendo um auto-julgamento, uma incriminação contra ela mesma,
de que está impedindo de sair do lugar que ela está, que está fazendo um alto martírio, em que está sendo vulnerável a diversos tipos de doenças e enfermidades, no psíquico, mental, no espírito. No Salmo capítulo 42, de número 42, verso 11, a alma estava abatida do salmista. E eles falam a respeito de buscar a Deus mesmo em momentos de desânimo e confiar em Deus, que Ele é a salvação e a força. Momentos de desânimo todos nós passamos. Nós temos os altos e os baixos. E é assim que representa a vida. Aquela maquininha que está lá na UTI, está lá fazendo a medição dos batimentos cardíacos, sobe, desce. A partir do momento que ela for retilínea, aí é que realmente houve a morte. Né? Mas, meu irmão, enquanto você estiver com vida, nós vamos ter peleja, nós vamos ter luta, nós vamos ter batalha. Eu estava conversando com o irmão na fila do pão, na igreja, e falando a respeito de lutas, e eu cantei para ele aquele corinho, né? Que a luta vem e passa. Não desanima não, irmão. Desanima não. A luta, ela vem e ela passa. Agora, existe o complexo da soberba, o complexo da superioridade, em que é outro tipo de complexo, em que a pessoa, ela se autoprojeta, a pessoa se vangloria, a pessoa se põe acima dos demais ao seu redor. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, o sábio Salomão, ele adverte que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. Em Provérbios, ainda capítulo 27, ele diz: não presumas do dia do amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Então a humildade, ela é exaltada como uma virtude. A Bíblia ensina que nós devemos considerar uns aos outros superiores a nós mesmos. Talvez você pergunta nesse momento, tá vendo, irmão Odair, mas se a Bíblia fala que devemos considerar uns aos outros superiores a nós mesmos, então nós temos que ser inferior. Não é dessa forma. A Bíblia, ela não diz para considerarmos inferiores uns aos outros. Ela diz para considerarmos os outros superiores. Isso significa que eu sei o valor que eu tenho para com Deus. E nesse valor que eu tenho para com Deus, nesse valor que você tem para com Deus, nesse valor, irmã, que você tem para com seu esposo, nesse valor, moça, rapaz, que você tem para a sua família, nesse valor, irmão, que você tem para a sua esposa, ele não é diminuído. Eu posso considerar o outro superior a mim mesmo, mas eu sei o valor de Deus na minha vida. Com isso, o fato de eu considerar o outro superior a mim mesmo não quer dizer que eu estou diminuindo a mim mesmo, mas eu estou engrandecendo o outro. Compreenderam? O fato de considerar o outro superior é de estar engrandecendo o outro. E quando você considera o outro superior, você está dando as melhores opções para ele, você está dando ali a vantagem para ele, a escolha para ele. É o que Abraão fez para com Ló. Ló, você quer ir para onde? Não dá para nós caminharmos juntos. Você quer ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. O que você quer, Ló? Então foi dessa forma, considerando Ló superior. Agora, na mensagem Deus sendo mal entendido, no parágrafo 46, o profeta irmão Branham, ele fala a respeito do complexo de teimosia, em que muitas das vezes ele acaba aqui até mesmo sendo herdado. E ele fala a respeito das visões, ele fala a respeito do discernimento de espírito, em que ele vai tendo ali com as pessoas, e ele vai descobrindo isso, da onde que isso veio. Então é um complexo, a teimosia é um complexo. Ou seja, a pessoa sempre está reafirmando aquilo em que ela vê daquela forma, aquele quadro, e ela dificilmente ela vai estar colocando alguém superior a ela mesma. Muito difícil. Lembrando da escritura que nós lemos
de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Paulo nos orientando a termos o espírito de fortaleza, de amor, moderação. Sermos moderados. Na mensagem Parado na Brecha, no parágrafo 173, o irmão Brana fala a respeito do irmão Way. Foi num domingo de manhã, ele estava pregando, em que o irmão Brana estava falando a respeito da questão dos complexos, em que ele mesmo havia admitido, ele tem um complexo. Por quê? Porque ele não estudou o suficiente. Aquela época, naquele tempo, lá nos Estados Unidos, haviam vários pregadores, homens estudiosos, polidos. O irmão Brana, ele se sentia de que, nossa, eu não tenho tido essa oportunidade de estudar, eu tenho dificuldade na minha gramática, né? E Deus o exaltou de tal forma que colocou até mesmo reis, monarcas, receberem orações dele. O próprio presidente dos Estados Unidos, né, por vezes, ligava para ele também. Então Deus o abençoou de tal forma. E nesse momento dele fazer a citação, ele citou aquele irmão que estava presente na audiência. Era um irmão. O irmão Way, ele tinha esse complexo, ele era muito tímido, né? Ele era muito vergonhoso. E naquele momento ele teve um ataque cardíaco fulminante. E ele morreu naquele instante, em que foi apenas citado o nome dele. O irmão Brana confirmou isso, inclusive na mensagem Intermitente Luz Vermelha do Sinal da Sua Vinda, que foi no culto à noite, ele fez citação novamente desse episódio. A esposa do irmão Way, ela era enfermeira, ela havia confirmado ali que o irmão Way estava sem os sinais vitais. Então observe como que o complexo até mesmo que chega a causar na vida das pessoas. A pessoa se enclausura, se fecha de tal forma. E aí o profeta de Deus desceu, fez a oração por ele e foi restabelecida a vida para a glória de Deus. Houve uma ressurreição naquele domingo de manhã. Para nós finalizarmos sobre essa situação, irmãos, como que nós devemos lidar com esse complexo, com esse sentimento de insegurança, de inferioridade, sendo o oposto. De que forma? Nos sentindo encorajados a confiar em Deus, reconhecer a nossa identidade para com Cristo e buscarmos a humildade. A humildade. Ou seja, eu vou me submeter a Cristo. Cristo deu a sua vida por mim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito a todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. São João 3,16. Ora, se o próprio Deus deu a vida do Filho dele unigênito para mim, então eu sou importante. Veja, a oração, a leitura da palavra de Deus são ferramentas poderosas para fortalecer a fé, fortificar a fé, superar esses desafios emocionais que muitas das vezes abala a estrutura, o posicionamento da fé, a busca em um relacionamento pessoal, mais íntimo com Deus, mais próximo com Deus, o amor ao próximo, seja complexo de inferioridade, de superioridade, o amor para com o próximo, essa vida mais equilibrada. Isso nos ajuda a fortalecer mais. Então, para nós finalizarmos na mensagem Restauração da Árvore Noiva, no parágrafo 15 e 16, o irmão Brana diz assim: mas eu tenho feito isto. Ao invés de ter um complexo, eu tenho tentado me firmar fixando os meus olhos no Calvário e seguindo em frente. Irmão Brana, disseram tal coisa a teu respeito. Irmão, se eu ficar olhando nisso constantemente, eu vou ficar o tempo todo caindo. Mas, irmão, Irmão Brana, se diz respeito à tua família. Aquele episódio que aconteceu na mensagem, a palavra falada é a semente original. Irmão Brana respondeu dessa forma: irmão, se eu ficar olhando nisso daí, eu não vou sair disso. Eu vou ficar tropeçando o tempo todo. E aqui o irmão Brana está dando a dica para você, para nós. Ao invés de eu ter um complexo, eu tenho tentado me firmar fixando os meus olhos no Calvário e seguindo em frente. Exatamente como ele queria que eu fizesse. E muitos dos meus enganos, eu oro para que Deus me perdoe de coisas que talvez eu tivesse que ir em um lugar e não fui. Sou simplesmente humano e posso sujeito a enganos. Primeiro fato, reconheça a tua ineficiência, inabilidade.
Reconheci. Agora eu deposito isso aos pés da cruz, aos pés de Cristo, vou fixar meu olhar em Cristo, o autor e consumador da minha fé, fixar os meus olhos no Calvário e vou seguir em frente. Não vou dar ouvido às vozes laterais. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor Deus, Pai Celestial, ajuda, meu Deus, estas vidas, Senhor, que estão recebendo esta palavra do Senhor neste momento, ó Pai. Que elas sintam-se encorajadas, Senhor, libertas e ajudadas pelo poder de Jesus Cristo, Filho de Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Até nos vermos novamente. Que o Senhor